Se o mundo é mesmo parecido com o que vejo, prefiro acreditar no mundo do meu jeito. E você estava esperando voar, mas como chegar até as nuvens com os pés no chão? Com essa frase da música Eu Era um Lobisomem Juvenil, gravado pela banda Legião Urbana, poema eternizado por Renato Manfredini Júnior, o Renato Russo, que eu, professor Everson, professor, pai do Rodrigo e da Júlia e agora youtuber, inicio essa resenha de livro do canal Café Envenenado. Mas antes de eu começar a falar sobre o livro de hoje, eu quero um minutinho da sua atenção. Eu gostaria de pedir para você que curtem esse vídeo, curta o canal, se inscreva no canal, divulgue o canal. Não é um canal remunerado. Se eu tiver um seguidor ou 10 milhões, não vai me gerar um centavo de dinheiro. Fique despreocupado, você não vai pagar para mim. Fique despreocupado. Mas a intenção é um projeto solitário, é um projeto independente de divulgação de cultura, de livros, filmes, canções, discos, enfim, num país como o nosso, onde a população, boa parte dela, se orgulha de não apoiar a cultura, onde a cultura é sinônimo de vagabundagem, principalmente nos últimos anos, né? Onde o apoio às armas é normal, mas apoiar um projeto cultural é vagabundagem. Cada país tem o sistema que merece. Então, um projeto onde a gente divulga cultura sem cunho político. Você nunca vai ouvir nesse canal falar do apoio a tal partido ou a tal político. Não nos interessa esse tipo de gente. Divulgue o nosso canal. Se não quiser também, eu agradeço aí os minutos que você perdeu assistindo esse vídeo, tá bom? Então vamos lá? O livro de hoje, da nossa resenha de livros, é o livro O Senhor das Moscas, The Lord of Flies, de William Golding, um livro de 1954, que foi prêmio Nobel no ano de 1983. Você durante o vídeo vai ver que eu estou olhando para cá tem um resumo e para o lado de cá tem um cronômetro para a gente falar no máximo 15, 20 minutinhos, que é demais até, e não tomar muito seu tempo. Vamos lá? O interessante desse livro, eu já li ele 3 vezes, no ensino médio lá pelos anos 90, depois anos 2000, 2005 por aí, quando estava terminando a faculdade, começando os cursos, e atualmente, há um ano, citado numa palestra que eu assisti lá no Recife, me despertou a curiosidade de ler, porque o palestrante até então tinha dito que o Lord of Flies, o Senhor das Moscas, representa muito bem esse momento que o mundo está vivendo, né? E aí eu fui ler, e realmente é interessante. Espero que depois de assistir esse vídeo você desperte o interesse e leia, tá bom? Antes da gente começar a falar, vamos falar um pouquinho do autor, William Golding. Quem foi? Por que ele escreveu? Qual a vivência dele, né? Então, olha só, como eu disse para vocês, William Golding, o autor aqui, deixa eu me atrasar aqui. William Golding, o autor, ele nasceu na Inglaterra em 19 de setembro de 1911, na cidade Santos Columb Minor, em Cornwall, na Inglaterra, tá bom? E ele foi professor de literatura inglesa, filosofia, grego, latim, história para crianças de 5 a 15 anos, o que seria algo, o nosso ensino fundamental 1 e fundamental 2 aqui no Brasil, tá bom? Então, olha que interessante, ele tinha a experiência de conviver com crianças nessa fase da infância, da pré-adolescência e adolescência. E por que eu estou destacando isso? Quando a gente falar sobre o livro, você vai entender, tá bom? E ele serviu a Marinha Britânica na Segunda Guerra.
tá? Ele esteve lá na Segunda Guerra. E olha que interessante, vamos focar em dois vértices aqui, tá? Vamos focar em dois prismas, perdão, aqui do livro. William Golding tinha vivência com crianças nessa fase de 6 a 15 anos e ele serviu na Marinha Britânica na Segunda Guerra Mundial. Ele estava lá. Guarda esses dois prismas que daqui a pouquinho você vai ver por que é importante se você tiver interesse de ler o livro, tá bom? Sobre a experiência na guerra, tem uma frase, um dito de William Golding muito importante, eu quero ler para vocês. Qualquer pessoa que tenha passado pelos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, sem entender que o homem produz o mal assim como a abelha produz o mel, essa pessoa estava cega ou louca. Ele vivenciou os horrores da guerra. E isso é bem refletido, aliás, extremamente refletido aqui no seu livro, tá bom? E o William Golding morreu em 1993 de insuficiência cardíaca. Agora, rapidinho sobre o livro, tá? Para não passar muito tempo. Como eu disse para vocês, O Senhor das Moscas, The Lord of Flies, foi vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 1983 e o livro enfoca um grupo de meninos britânicos preso em uma ilha desabitada e na tentativa desastrosa de autogovernar. Olha que interessante, mais um prisma, são 3 prismas aqui. William Golding trabalhou, conviveu com crianças nessa fase de 6 a 15 anos, 5, 6 a 15 anos, o que corresponderia ao nosso Fundamental 1 e 2 aqui no Brasil. Ele serviu na Marinha Britânica lá na Segunda Guerra Mundial e ele viu a ascensão dos governos totalitários, fascismo, nazismo e também o sonho, que depois virou um desastre, do comunismo / socialismo. E vocês vão entender o porquê que eu quis frisar esses 3 prismas. Outra coisa interessante, um 4º prisma aqui, a gente já vai para o livro. William Golding, nessa obra, ele contesta claramente o pensamento de Jean-Jacques Rousseau, filósofo, iluminista, franco-suíço, né? Nasceu na Suíça, mas desculpa, viveu na França, que dizia que o homem nasce bom, o sistema, a sociedade o transforma, a teoria do bom selvagem. Segundo Jean-Jacques Rousseau, todos nós nascemos bons, sabe? Uma teoria que a gente costuma dizer assim, eu vi muito isso, vejo, aliás, em sala de aula, que os nossos nativos indígenas eram pessoas boas, viviam como se fosse no Jardim do Éden, como se fosse Adão e Eva. Mas com a chegada dos europeus eles se tornaram maus. E a mesma coisa em outros mundos, né? Em outros povos, em outros continentes, em outros momentos históricos, onde eu tenho contato de pessoas nativas e invasores. Tá? E também serve de contestação, principalmente nós aqui brasileiros, que a gente vê muito isso, principalmente utilizado como cunho político, onde as pessoas que vivem na periferia são boas pessoas, mas em função de viver na periferia, de nascer naquele ambiente violento, ela se torna má. Será? Não que eu estou defendendo que quem nasceu na periferia, na favela, problema dele. Jamais. Jamais. Tá? É obrigação de qualquer governo. Saúde, educação, moradia, segurança, tá? Trabalho e renda. É função
de qualquer governo, de qualquer lugar do mundo, prover isso para a sua população. Mas será que aquela pessoa que se tornou o chefe do crime organizado lá na periferia, se tivesse nascido em berço de ouro, não seria uma pessoa ligada ao crime? Não sei. Nós temos que observar, pesquisar e tirar as nossas próprias conclusões. Vamos agora para o livro? Para a gente fazer a leitura, olha que interessante. O livro, ele começa assim: eu não tenho uma situação, um dia, data, hora, local, motivo, razão, circunstância. Não. Eu vou até começar aqui com vocês, sempre de olho no relógio aqui. Olha só, com o capítulo 1. E o capítulo começa com o tema, o título O Som da Concha. Acompanhe comigo aqui. O menino de cabelo claro desceu os últimos metros pelas pedras e começou a caminhar na direção da laguna. Embora tivesse tirado o paletó do uniforme, que agora segurava numa das mãos e deixava arrastar pela terra, sua camisa cinza estava grudada no corpo e seu cabelo colado à testa. À sua volta, a grande ferida aberta na mata era um banho de calor. Seguia avançando com dificuldade em meio às plantas rasteiras e aos troncos caídos, quando um passarinho, uma visão de vermelho e amarelo, lançou-se pelo céu com um canto que parecia um grito de bruxa e foi ecoado por outro. Ei! Disse o segundo grito. Espera um pouco. O livro começa assim. Ele não nos fala o que está acontecendo, que dia, que ano, que época. Simplesmente ele começa assim. O livro O Senhor das Moscas, meus amigos, minhas amigas estão aqui assistindo esse vídeo. Ele foca, como eu disse lá no começo, num grupo de meninos que estão numa ilha deserta, tá? A gente, no decorrer da leitura, vai percebendo que houve uma evacuação. Só que você demora muito para entender que essa evacuação foi em função de uma guerra que estava acontecendo. Até mais ou menos na metade do livro, você fica um pouco assim, vendido na ideia. Será que eram jovens estudantes que estavam indo para uma excursão pedagógica, né? E o avião caiu? Ou será que realmente estavam fugindo de um combate? Ou será que eram alunos que estavam passeando? Você não sabe. Aliás, para você entender que está no meio da guerra, você vai quase no fim do livro, que você vai presenciar algumas coisas que vai te dar a ideia que está acontecendo uma batalha aérea, tá? Mas nós precisamos focar, são 12 crianças, tá? 12 crianças. E o interessante, no livro não tem adultos, não cita adultos. Essas crianças, já eu vou detalhar um pouquinho mais, estão ali tentando sobreviver numa ilha deserta e também não nos dá sinais aonde fica essa ilha. Se no Pacífico, se na Europa mesmo, se nas Américas, eu não sei, eu não tenho ideia. É uma ilha deserta mesmo ou caiu num local desconhecido? Não dá essa ideia. Dá a ideia de uma ilha, porque fala de vegetação, fala de frutos e de frutos silvestres, de animais silvestres, que eu vou falar daqui a pouquinho, porcos, para ser bem para ir direto ao ponto, mas não fala se é uma ilha mesmo, se é um local desabrigado. Mas nós temos que focar aqui em 4 pessoas, 4 crianças que vão se destacar durante toda a narrativa. A primeira delas, preste muita atenção nisso que eu vou te falar agora. Nós temos a personagem, o Ralph. O Ralph é um líder nato, arrogante, e ele é filho de um militar, porque durante todo o texto o Ralph vai citar que o pai dele é um militar, que o pai dele é da alta patente da Marinha Britânica, e ele deixa transparecer toda essa experiência, tudo isso que ele viu durante o tempo. O Ralph tem 14 anos, tudo isso que ele viu durante o tempo que ele esteve com o pai, naquela postura de militar. Nós temos uma personagem que na versão em inglês é chamada de Pig, na versão do livro em português é chamada de Porquinho. Só um momento,
Porquinho, que é um menino, sofre bullying constantemente, é um menino gordo, asmático, porém muito inteligente, e ele é a voz da razão. Ralph é o líder nato, é um líder. Pig, ou Porquinho, é um menino que todo mundo tira sarro, usa óculos, tem asma, gordinho e tal. E aí nós temos o Jack Merridot, é o único que tem sobrenome, é o único que é citado o sobrenome, Jack Merridot. Ele é a força bruta, é um trator, tá? E ele se torna o general do grupo, tá? Ele é forte, ele é destemido, ele é prático, ele conversa pouco, resolve tudo na força bruta. E nós temos uma pessoa que demora um pouquinho para aparecer, mas o Simon, quando ele aparece, a gente vê que ele é um pouco quieto, aliás, quieto demais, sonhador, lógico, mas ele sofre de epilepsia. Por isso que ele está sempre afastado do grupo, não afastado de isolado. O grupo está assim caçando, só para trazer um aforismo aqui, e ele está sempre andando pelos cantos, porque ele tem constantes desmaios, e ele sabe disso, tá bom? Meus amigos, vamos agora, para não tomar muito tempo de vocês, tudo acontece depois da leitura, quase no fim do livro, você vai ver que é uma evacuação de guerra. Só que o autor não deixa claro que guerra é essa. Se é a Segunda Guerra Mundial, uma guerra específica, a gente não sabe disso, tá? Nós temos a menção de alguns eventos apocalípticos acontecendo. Por quê? Porque em alguns momentos as crianças elas se assustam à noite quando elas ouvem muitas explosões, elas olham para o céu, tem luzes, enfim, tá bom? E o autor, olha que interessante, em algum momento da sua leitura, você vai ver que vai falar que o autor, as crianças, cita que as crianças estão ali nessa floresta tal, nessa ilha, nesse local, mas não cita destroços do avião, não cita o motivo da queda desse avião, tá bom? Ele não cita os adultos, nós sabemos, jamais 12 crianças de 6 a 15 anos jamais pilotariam um avião, mas ele não cita adultos. Na verdade, ele vai citar bem lá no fim. Nós vamos entender. Indo agora para o livro. O livro começa no capítulo 1 sobre o som da concha. Sim, essas crianças encontram uma concha, ele não fala mais ou menos o tamanho dela, mas a gente imagina que ela deve ser grande, aonde Ralph, ao pegar essa concha, sopra uma dos lados dessa concha, né? E aí ela emite um som bem grave, que dá para ser ouvido bem distante. E a concha passa a ser um sinal de liderança. Quem está com essa concha na mão, no momento dos debates, nos momentos das conversas, das decisões, lembrando que essas crianças, e aí você vê a primeira crítica ao sistema socialista. Ele não deixa bem claro, porque ele vai fazer críticas também ao sistema autoritarista, nazismo e assim por diante. Desculpa. Da autogovernança, né? Quando você você quer falar, você levanta a mão, a concha é entregue, você pode falar, pode sugerir, tá bom? E aí, meus amigos, automaticamente é dividido as funções. O Ralph e Pig tornam-se, entre aspas, o Ralph usa o Pig como muleta, porque o Pig ele é totalmente a voz da razão, e o Pig também usa o Ralph como muleta, porque o Pig, né, ou o Porquinho, ele não tem habilidades práticas, né, para catar lenha. É bem descrito, talvez nos dias de hoje seria censurado ou cancelado, né? Que em função dele ser gordinho, obeso, ele tem dificuldade para ir lá pegar lenha, ele tem dificuldade para ir lá colher frutos. É bem nítido isso, tá bom? Então um utiliza o outro como muleta. O Ralph é o líder, o governante da ilha. O Jack Merridot se torna o chefe de um, entre aspas, exército, tá bom?
Um grupo de crianças, e aí você vê uma outra situação, que um grupinho de crianças menores, que Jack também tem 15 anos, um grupinho de crianças de 10, 6, 7, 8 anos, tá? 5 crianças mais o Jack estão com ele ali, e são essas crianças menores, elas estão com a roupa, aquela roupa que é característica, que a gente vê muito em filmes, filmes britânicos, né? Aquela roupa característica dos estudantes britânicos, né? Que simula algo parecido com um terninho. Essas crianças, no princípio, elas estão com essa roupa, tá bom? E elas têm barretes, como se fosse uma espécie e também o autor não deixa claro da onde veio esses barretes, uma espécie de um cacetete, algo do tipo assim, que essas crianças utilizam, batem assim em si ou batem no chão para emitir som, como se fosse uma espécie de marcha, né? De som, de quando está batendo as botinas numa marcha, tá bom? E o Jack Merideau e essas crianças são os responsáveis pela segurança e por caçar, trazer carne para o grupo se alimentar, tá bom? E o Simon né, sempre ali quieto na boa. Aí, meus amigos, o que acontece? Automaticamente, a preocupação do Ralph é fazer uma fogueira, é fazer uma forma de chamar a atenção de navios ou aviões que venham a passar ali pela ilha, porque a preocupação do Ralph é emitir um sinal de alerta para que seja resgatado. O Ralph, a partir do momento que eles percebem que eles estão abandonados numa ilha, a preocupação dele é construir cabanas, abrigos, tá? E não deixar a fogueira, uma fogueira que eles fazem ali, se apagar, né? Como forma de proteção e também como forma de chamar a atenção de um possível navio, de um possível avião ou coisa que passa ali. E a preocupação do Jack Merideau e de seus asseclas é trazer carne. No primeiro momento, o Jack não tem sucesso. Eles encontram porcos e eu não sei se é javali ou se é porco selvagem, não é dito claramente, tá? E sim porcos. E ele não tem sucesso. São crianças britânicas, são crianças que nunca caçaram. Então ele não tem sucesso. Então, durante um bom tempo, essas crianças estão se alimentando ali de frutos. E olha que interessante, são frutos, não deixa claro, mas são frutos alucinógenos. Porque há momentos onde Simon vai comer esses frutos e ele vai ver uma cabeça de porco, né? De uma carcaça de porco que está ali, falar com ele. Ele vai ver as plantas falando com ele, ele vai ter alucinações, tá bom? As outras crianças também. A ponto de as crianças imaginarem um monstro da floresta, uma besta, uma espécie de um minotauro. Eles vão correr desse minotauro. Vamos lá, pessoal, já está dando 23 minutos, deixa eu abreviar aqui. O que acontece? Então, é formado um triunvirato. Ralph, na liderança governamental, um poder executivo, um presidente, um primeiro-ministro. Jack, responsável pelo, digamos, um ministro do exército, ministro da defesa. E Simon, ali, uma espécie de legislador. Ele não propõe leis, mas ele sempre aparece, digamos assim, aparando as arestas das decisões. Quem, na verdade, propõe as leis de uma forma bem sutil é o porquinho, o pig. Porque ele é a voz da razão. Ele é total estereótipo da época do menino que é gordinho, do menino que ele usa óculos, que é míope, que é asmático, mas é inteligente. Então é ele que tem as ideias como caçar, como fazer as cabanas, os abrigos, mas de uma forma sutil, tá bom? Só que até então esse triunvirato, Ralph, Jack Merideau e Simon, governam ali em paz, em harmonia. Porém, quando Jack consegue a primeira caça e ele traz carne para essas pessoas e automaticamente ele desenvolve uma técnica de caça, aos poucos o Jack vai se tornando mais
respeitado, tá? Porque enquanto todos fogem da suposta besta, o Jack se embrenha na mata para enfrentar essa besta, né? Esse monstro da selva. Automaticamente, e o Ralph está sempre focado em encontrar, em dar sinal, em encontrar uma forma de sair, né? Tá sempre focado, tá sempre olhando para a praia, para o mar, para o oceano, e sempre preocupado ali com a fogueira. Então automaticamente o Jack vai minando o poder de governança de Ralph, tá bom? E aí, meus amigos, o que acontece? Trazendo aqui para fechar, o porquê o Senhor das Moscas. Vai chegar um momento onde eles vão se embrenhar mais ali naquela floresta, né, na mata dessa suposta ilha deserta. E aí vai se encontrar, o Ralph vai virar um exímio, o Jack Merridor vai virar um exímio caçador, e aos poucos um grupo de pessoas, né, que está ao lado de Ralph vai passar para o lado de Jack, e o Jack toda hora vai fazer de tudo para tirar o poder do Ralph, a ponto de muitas vezes eles brigarem e ir para as vias de fato, tá? A ponto que o Jack ele deixa de ficar naquele local onde estão as cabanas, onde estão os abrigos, ele vai para uma outra parte da ilha, tá? E essas crianças aos poucos começam assim a se tornar bem selvagens, naquela ideia que a gente tem de selvagens, tá? E olha que interessante, esses caçadores e os partidários de Jack, a ponto que vai chegar um momento e vai ficar apenas Ralph, o grupo do Ralph, vai ficar apenas Ralph, Porquinho ou Pig e o Simon. As demais, lembrando que são 12 crianças, tá? As outras 8 crianças vão se aliar ao Jack. Mas o Jack ele não vai ficar perdendo tempo ali, brigando, disputando o poder com o Ralph. Ele vai para o outro lado da ilha. E nesse outro lado da ilha, o Jack vira uma espécie de um governante deus, tá? Uma espécie de um rei autoritário, pela força, tá bom? Por quê? Porque não falta comida. Essas crianças caçadoras se tornam tão ávidos pela caça que a ponto de começar a ter comida estragada, tá? E automaticamente essas crianças começam a utilizar as tripas dos animais caçados, no caso porco, tá? Partes desse porco como enfeites, como amuletos, como colar, passa o sangue do animal no corpo, tá bom? E o tempo vai passando e o resgate não vem, tá bom? Não é dito quanto tempo se passa desde a queda do avião até o resgate. Haverá um resgate, bem lá no fim do livro, tá? E o Jack do outro lado da ilha, com os seus seguidores, então eles começam a agir de uma forma bem selvagem, tá ok? Só que, num determinado momento, meus amigos, o Jack... eu tava falando aqui para vocês, eu me perdi, né? O porquê o Senhor das Moscas. O nome Senhor das Moscas não é citado à toa, não é uma citação apenas por citar, tá? Ou uma alegoria assim. Coloca esse nome aí. Não, tem uma referência. Primeiro, olha que interessante, porque nós sabemos que na cultura antiga judaico-cristã ocidental, na Bíblia, é citado Baal-Zebub, né? Baal-Zebub significa o Senhor das Moscas, né? Ou Beuzebu, que ficou aqui para nós em português. Em hebraico, Baal-Zebub significa o Senhor das Moscas. Era um deus, né? Da cultura pagã, não judaica, né? Os não judeus, os não hebreus, antes de Abraão, os povos lá do Oriente Médio, né? Eles adoravam Baal-Zebub, que é um deus. A característica dele é porque ele é um deus da guerra, né? Um deus do orgulho, da discórdia, e as moscas acompanham esse deus, né? Outra coisa também
que na cultura cristã, judaico-cristã, perdão, Belzebu, ou Baal-zebu, é o terceiro irmão de Lúcifer, né? O anjo que foi expulso do céu pelo orgulho, aquela situação que a gente sabe. Beelzebul era um dos anjos também, irmão de Lúcifer, que também caiu do céu. Por que essa situação? Porque aos poucos, aquelas crianças que num determinado momento do livro, você vai lendo assim, você vai vendo que elas são muito amiguinhas. São crianças, né? Digamos do nosso Fundamental 1 e 2 aqui no Brasil, né? Estão ali amiguinhas, discordam, mas fazem as pazes, dão risadas, brincam na areia do mar, na praia, riem quando comem. Você vai vendo a citação, a referência a plantas alucinógenas, a frutos alucinógenos, né? Porque eles comem e dão risada à toa, contam piadas, riem da própria desgraça, né? Só que aos poucos essas crianças vão perdendo a sua humanidade, tá? Principalmente quando elas começam a avidez pela carne, eles só querem comer carne, só querem caçar. Chega a ponto que o Jack e os caçadores encontram uma porca com filhotes. Então deixa ali assim, o autor ele não é claro no que ele fala, tá? Então, mas representa ali que fazia pouco tempo que tinha nascido aqueles filhotes. E eles matam a porca, os filhotes, sem dó. Não há aquela consternação, né, de ver ali, por mais que seja um animal, mas aquela consternação assim humana, né? É uma porca, e são filhotinhos, algo maternal. Não, eles matam sem dó e utilizam as tripas dos porquinhos, dos filhotinhos, o sangue para rituais, a ponto de fazer rituais, só que são rituais assim sem nexo, né? Dançam muito, bebem o sangue do animal, enfim, tá bom? Bom, tem a parte da besta que eu não pude deixar de falar para vocês. Em determinado momento, e aí aparecem dois personagens que de repente estão ali, mas não são citados. Sam e Eric, que são dois irmãos, são gêmeos. Eles encontram um cadáver humano. É a primeira vez que um adulto é citado, pendurado numa árvore. Depois você vai entender que é o corpo de um paraquedista, tá? Que em algum momento nas batalhas, né? Uma batalha aérea, eu nunca fui numa batalha, mas deve ter ficado preso ali ou já estava morto quando foi ejetado do seu avião. Então tá aquele corpo pendurado numa árvore, já em putrefação, em decomposição. E Sam e Eric se assustam com isso. E essa besta ataca à noite. E sabe o que acontece muito à noite? As crianças ali na beira da praia, ali da ilha abandonada, da ilha deserta, perdão, fogos no céu, o céu fica iluminado com cores, não cores de fogos de artifício, dando a impressão que uma batalha aérea está acontecendo, explosões, as crianças assustam com isso. Aí, coincidentemente, a posteriori dessas batalhas, numa noite, Sam e Eric saem com medo pela floresta para se abrigar, né? E eles dão de cara, se encontram com esse cadáver. A partir de então é a besta, tá bom? Bom, beleza. Já terminando aqui, meus amigos, olha só. O grupo de Jack Merideau torna-se bem grande. Ele mais 8 crianças, 9 crianças ao todo, e vão para o outro lado da ilha. Só que o Jack, ele não sabe o porquê, ele tem uma ideia, que ele quer roubar o fogo que ficou ali com Ralph, Simon e Porquinho. Que o Ralph, tem a ideia fixa de fazer a fogueira para que durante o dia sinal de fumaça seja emitido e alguém venha socorrê-lo, e à noite o fogo ali, né, as chamas, chamem a atenção de um navio, de um avião, e alguém venha socorrer. E o Jack, ele tem a ideia de roubar o fogo. Na verdade, ele quer apagar o fogo. Na verdade, ele quer se vingar de Ralph, tá? Por nunca ter tido a liderança. E num momento, ele com seus seguidores
fazem uma emboscada e realmente eles vão lá, eles apagam o fogo de Ralph, Jack, Ralph, Porquinho e Simon, e levam apenas uma brasa, um braseiro lá para a sua parte da ilha. E Ralph e o Porquinho vão lá tomar satisfação, tá? Nesse momento, o Simon ele se embrenha pela floresta e ele dá de cara com uma cabeça de porco colocada numa pedra, numa espécie de portal, de portaria para entrar nos domínios de Jack, tá bom? E o Ralph ele tem o seu primeiro ataque epilético, tá? Fora, sozinho na ilha. Ele tinha consumido frutos, ele tem um ataque epilético e ele começa a conversar com a cabeça, conversas desconexas com essa cabeça de porco. Enquanto isso, Ralph e Porquinho tentam ali negociar com o Jack para que eles se unam, para que eles fiquem assim numa mesma ideia, numa mesma missão, né? Que é a de sair da ilha. O Jack não conversa, as crianças ignoram, as crianças estão ali em volta a uma carcaça de animal que está sendo queimada no fogo. As demais crianças todas pintadas com sangue, algumas estão com colares feitas de tripa ou de outras com enfeites feitos de pele dos animais mortos. Meus amigos, aí o que acontece? O Simon, quando ele acorda no momento de lucidez, pós ataque epilético e pós efeito dos frutos alucinógenos que ele consumiu, sem saber que era alucinógeno, né? Afinal, ele estava numa ilha deserta, era uma criança de 15 anos, tá? Ele identifica que aquele corpo não é de uma besta, e sim um corpo de um ser humano que está em estado putrefático, morto, um cadáver, né? E também não tem besta, não tem bicho, não tem monstro na floresta, na ilha, tá? Só que novamente ele tem um ataque epilético. É quando ele está voltando para contar para os amigos que não há um monstro, não há o que temer, ele tem um novo ataque epilético. E só que nesse ataque epilético ele começa a rolar numa espécie de um despenhadeiro. E quando ele vem rolando nesse despenhadeiro, ele termina de rolar nesse despenhadeiro, ele cai ali onde essas crianças caçadoras estão ali fazendo aquele ritual. E automaticamente essas crianças não param para ver que é o nosso amigo Simon. Não, essas crianças vão para cima de Simon com pedaços de pau, com pedaços de pedra. Essas crianças já confeccionaram armas. Não é detalhado que armas são essas, mas elas já têm armas. Provavelmente armas mortais, porque elas estão matando bichos, né? Estão matando porcos. E eles matam na pancadaria, na pedrada, na força bruta, o Simon. E jogam o corpo do Simon, assim, como se fosse um nada. Então você já vê a perca da humanidade, tá? Uma terceira criança que não aparece, não é citado o nome, de repente um outro nome, aparece, que é de Roger, que seria uma espécie de mercenário. Ele está do outro lado da praia. Quando o Porquinho vê o amigo Simon morto e de repente eles ignoraram o corpo e jogaram assim, sabe? Tira dali como se fosse um nada, tá bom? É a primeira vez que o Porquinho toma o seu lugar de fala e toma a frente e fala algumas verdades para Jack. Nesse falar a verdade para Jack apenas dá um sinal e Roger, com uma alavanca, joga uma pedra de cima de uma montanha. E essa pedra rola e também mata o Porquinho, a ponto dessa pedra com o Porquinho impulsionado assim, dá a impressão, gente, que é um barranco mesmo, um desfiladeiro, tanto que o Porquinho lá, esse corpo desse menino, né, com essa pedra, cai, vai parar lá na praia mesmo, sabe? E o Ralph sai correndo para socorrer o amigo, tá? E aí nós já estamos no final do livro. Quando o Ralph chega até a praia, o corpo do amigo Porquinho já não está mais ali. Ele olha e ele já vê o corpo lá no mar, lá no oceano. E pela primeira vez o Ralph ajoelha e chora. E chora copiosamente.
E as demais crianças caçadoras que estavam ali, pintadas com sangue, comendo carne crua, no ato de total selvageria, acompanham, no primeiro momento, acompanham o Ralph, correm atrás do Ralph para matar, vamos matar, vamos, sabe, briga, quando uma pessoa está numa briga, a pessoa sai correndo e a outra vai atrás para brigar. Só que a hora que eles veem o Ralph chorando, as demais crianças também param e choram e começam a chorar. E enquanto essas crianças estão ali na praia chorando, um militar aparece, um adulto, com uma equipe de resgate. E eu tenho até aqui no resumo, ó, quer ver? Ralph chega até a praia, chora ali, tá ali triste de ver o corpo do amigo indo ali pro mar, pro alto mar. E ele encontra um senhor, né, uniformizado, com a roupa da Real Marinha Britânica. O Ralph conhecia, o pai dele era militar. E com um cruzador, né, com um navio ali, um barco, perdão, e outros adultos numa missão de resgate, tá bom? E o Ralph chora olhando para esse adulto copiosamente, e é um momento onde o autor, é o único momento onde o autor expressa uma opinião. Ele diz que Ralph chora pelo fim. Ralph olha para o adulto, olha para as crianças, olha para o corpo do amigo em alto mar, e ele chora pelo fim da inocência. O interessante, meus amigos, quero voltar um pouquinho, já está terminando, mais 2 minutos. O interessante é que durante toda a saga, a preocupação de Ralph, a preocupação de Porquinho, a preocupação de Jack Merridou, o general, o líder dos assassinos, e a preocupação de Simon, o sonhador, o homem lógico, todas as suas ações o que os adultos vão falar de nós quando eles nos encontrarem. Quando o Ralph lá atrás, lá no começo do livro, tem a ideia de construir as cabanas de abrigo, ele não constrói pensando, focado em se proteger. Ele constrói, tem a ideia, junto com as demais crianças, de construir essa cabana, o que os adultos vão pensar quando eles nos encontrarem. A mesma coisa Jack. Jack, o caçador, o general, o fortão, em todo momento, a postura dele o que o adulto vai pensar de mim? Se eu não for valente, se eu não for corajoso, se eu não for destemido. E você vê que o choro aumenta no final do livro, quando essas crianças são resgatadas pelos adultos, porque o adulto, quando vê essas crianças naquele estado, ele expressa uma decepção ao ver as crianças ali pintadas de sangue animal e moscas por todo o corpo, né? Sangue animal e assim, restos mortais de animal. Ele demonstra um adulto que veio resgatar uma decepção ao ver as crianças descabeladas, com a pele queimada do sol. O adulto, em momento algum, demonstra dó, carinho, afeto pelas crianças abandonadas, sim um ar de decepção. Tá bom? É isso aí, pessoal. Esse é o nosso primeiro livro, nossa primeira resenha do livro O Senhor das Moscas. Eu tinha a ideia de fazer em 20 minutos, passou um pouco, prometo melhorar nos próximos livros. Espero que você curta, e se esse livro tocar você, se essa resenha tocar você e você tiver interesse, leia, tá? O livro. E novamente eu falo, se você se sentir assim tocado por esse projeto, é um projeto independente, é um projeto que não visa remuneração, é um projeto solitário de divulgação de cultura e ideias, poemas, livros, música e assim por diante. Tá bom? Numa próxima publicação a gente se vê. Muito obrigado pelo seu tempo e é isso aí. Um abraço. Opa, vamos desligar aqui.